Dizem que um coração duro nunca muda. Mas e se eu te contar que o fazendeiro mais frio e arrogante daquela região teve sua vida virada do avesso por uma mulher e seus 2 filhos? Ele vivia sozinho, isolado do mundo, acreditando que ninguém poderia quebrar sua armadura. Então, numa noite de tempestade, quando tudo parecia perdido, uma moça com um bebê nos braços e uma criança de 4 anos bate à porta dele. O que aconteceu depois? Fique até o final para descobrir. O sol mau havia surgido quando ele já estava de pé. Como sempre. Sem despertador, sem preguiça, sem uma palavra de sobra. Levantava-se com o peso da rotina nos ombros e o silêncio nos lábios. Ali, naquele pedaço esquecido do mundo, tudo precisava ser feito com precisão quase militar, sem erros, sem pausas, sem sentimentos à flor da pele. Ele era metódico, exigente, frio. Um homem moldado não pela ternura da vida, mas pela dureza de seus espinhos. Cada gesto seu parecia calculado, como se até respirar demais fosse uma perda de tempo. Vivia no compasso da terra, mas com o coração travado no passado. A vastidão dos campos era seu único companheiro. O vento, áspero e livre, parecia ser a única coisa que circulava por ali sem ser julgada. A brisa carregava poeira e lembranças, mas ele ignorava ambas. As paredes da casa rústica onde vivia soavam como uma extensão de si mesmo, grossas, frias, silenciosas. Nada entrava, nada saía. Nem calor, nem amor. Ele não precisava de ninguém, ao menos era o que repetia para si mesmo, como um mantra amargo. Não queria que ninguém precisasse dele. A solidão não era um castigo, era um refúgio cuidadosamente escolhido. Um lugar onde as feridas antigas não eram tocadas e onde o coração podia permanecer enclausurado, sem risco de ser ferido outra vez. No fundo, todos sabiam que era melhor não se aproximar. Os poucos que tentaram não voltaram a tentar. A frieza em sua voz e o olhar que cortava feito faca bastavam para afastar qualquer curiosidade. Ele era uma lenda viva na região, o fazendeiro solitário, rabugento, intragável. E se havia algo que ele odiava mais do que visitas, era crianças. Detestava-as com uma intensidade que chegava a ser desconfortável. Achava-as irritantes, frágeis, choronas, dependentes. Para ele, eram como pequenos alarmes ambulantes, exigindo atenção, cuidado, paciência, tudo aquilo que ele não possuía, tudo aquilo que o tempo e a vida haviam arrancado de dentro dele. Não suportava o som de um choro, o barulho de uma gargalhada infantil, o tropeço das pequenas pernas em correria. Não era apenas incômodo. Era um lembrete constante do que ele nunca teve, ou pior, do que havia perdido e se recusava a lembrar. A fazenda era seu território sagrado, e ali ninguém mandava além dele. Cada milímetro da terra conhecia o peso de suas botas, cada animal sabia seu cheiro, cada cerca havia sido consertada por suas próprias mãos. Trabalhava de sol a sol, mesmo quando o corpo doía e o calor castigava a pele. Não havia descanso, não havia prazer. Apenas a obrigação de manter tudo funcionando. Com os peões, era direto, ríspido, quase cruel. Não admitia falhas, não aceitava desculpas. Era do tipo que carregava 2 sacos de ração nas costas só para mostrar que ninguém ali o superava. Não pela glória, mas por orgulho. Um orgulho seco, endurecido, como a terra quando fica tempo demais sem chuva. Não mantinha contato com os vizinhos, não aceitava convites, nem respondia saudações. Era um homem sozinho por escolha, e por construção. A arrogância era sua armadura, o orgulho, sua prisão. Mas por trás dessa muralha feita de silêncio e dureza, havia algo que ele mesmo não ousava nomear: dor. Dor antiga. Dor que se disfarçava de força, mas sangrava em silêncio. Ninguém sabia do que ele fugia, mas algo nele gritava que já havia perdido demais. E quando se perde muito, aprende-se a nunca mais querer de novo. Seu rosto era uma escultura do tempo, rugas fundas, sobrancelhas cerradas, boca sempre contraída. Seus olhos, talvez os únicos traços que ainda guardavam vestígios de uma humanidade esquecida, haviam se tornado frios, quase opacos. Como se a luz ali tivesse se apagado há muito tempo. Ele se orgulhava de sua independência. Achava que não precisar de ninguém era sinal de força. Mas, no fundo, um vazio latejava. Um buraco escondido, profundo, que nenhuma tarefa diária, nenhum trator ou pasto bem cuidado conseguia preencher. Naquele dia, como em todos os outros, ele ignorou as sombras que o entardecer estendia sobre a varanda da casa. Bebeu seu café em silêncio, conferiu os arames da cerca, alimentou os animais, limpou os estábulos, tudo com a mesma expressão inalterável.
Mal sabia que aquela rotina imutável, onde nada jamais fugia do controle, estava prestes a ser quebrada. E não seria pela força de uma tempestade, nem pelo susto de um raio. Seria por algo muito mais inesperado, uma batida na porta. Uma batida que traria não só chuva e vento, mas também duas pequenas vidas, e uma mulher com os olhos cheios de medo, esperança, e um passado que ele não fazia ideia que também era seu. A tempestade começou como um sussurro. Uma brisa inquieta, como se o vento tivesse um aviso que ninguém queria ouvir. As nuvens se formaram devagar, pesadas, densas, anunciando um céu prestes a desabar. Ele olhou para o horizonte, franzindo a testa como sempre fazia quando o clima mudava. Sabia que vinha chuva forte, e, com ela, lama, gado agitado, trabalho dobrado. Entrou em casa pouco antes do céu rasgar em trovões. Não acendeu luzes. A eletricidade vivia falhando quando o tempo se armava assim, então acostumou-se a andar pela casa no escuro, guiado pela memória e pelo instinto. Pegou uma garrafa de café, sentou-se à mesa de madeira antiga e ficou ali, imóvel, enquanto as primeiras gotas batiam no telhado com a força de pequenas pedras. A tempestade crescia como um animal furioso, batendo nas janelas, sacudindo portas, e mesmo assim ele permanecia em silêncio, impassível. Era como se o caos lá fora não fosse nada comparado ao que já existia dentro dele. Então, veio a batida. 1, 2, 3. Simples, secas, hesitantes. Ele arqueou uma sobrancelha. Ninguém aparecia ali. Ninguém era louco bastante para enfrentar uma tempestade como aquela e subir a estrada de barro que levava à sua fazenda. Ninguém, a menos que estivesse desesperado. A batida se repetiu. Mais forte. Mais urgente. Ele se levantou devagar, como se cada passo carregasse uma tonelada de má vontade. Pegou o lampião, girou a maçaneta da porta e a abriu. A luz fraca iluminou o impossível. Ali, encharcada da cabeça aos pés, ofegante, com os cabelos grudados no rosto e os braços apertando contra o peito um pequeno bebê enrolado num cobertor molhado, estava uma mulher. Jovem, cansada, e com os olhos arregalados de medo e súplica. Ao lado dela, segurando firme sua saia, estava um garotinho de 4 anos, tremendo, com os olhinhos assustados fixos nele como se estivesse diante de um monstro. Por favor, ela disse, a voz falhando, eu não tenho para onde ir. Ele ficou parado, imóvel. A única coisa que se movia era a chama do lampião, dançando entre eles, projetando sombras grotescas nas paredes. Isso aqui não é abrigo, respondeu ele, seco, a voz áspera como pedra. Eu sei. Ela engoliu em seco. Só preciso de um lugar até a chuva passar. Só uma noite. Por favor, o bebê tá com febre. Ele olhou de relance para a criança em seus braços. Um pacotinho franzino, o rosto corado, os lábios entreabertos. Depois olhou para o garoto, que agora escondia o rosto contra a mãe, tremendo como um filhote assustado. Se havia algo que ele odiava mais do que crianças, era drama. E ali, diante de si, estavam 2 dos motivos pelos quais ele se isolava do mundo: fragilidade e caos. Aqui não é lugar para criança nem para desespero. Procure outro caminho. Ele começou a fechar a porta. Lento, frio. Mas antes que a tranca girasse, ouviu a voz do menino. Moço, meu irmão tá doente. Por uma fração de segundo, ele hesitou, mas não deixou transparecer. Abriu a porta de novo, apenas o suficiente para que ela passasse. Uma noite. Só uma. Amanhã você vai embora. Ela assentiu, exausta. Entrou como quem pedia desculpas por existir, e ele já se arrependia. Indicou o sofá com um gesto de cabeça. Sente aí. E não toque em nada. Enquanto ela tirava os sapatos encharcados, tentando secar o bebê com o próprio corpo, o menino olhava ao redor, curioso e calado. A casa era simples, rústica, mas tinha o cheiro forte de madeira antiga e fumaça de fogão a lenha. Ele se afastou sem dizer mais nada. Foi até o quarto, pegou uma coberta de lã velha e jogou na direção dela. Não vou cuidar de criança. Não vou cozinhar para você. Não quero choro. Ela assentiu outra vez. Agradeceu com os olhos. Obrigada, senhor. Eu prometo que vamos embora assim que pudermos. Ele a ignorou. Subiu as escadas e fechou a porta com força. Mas mesmo com a porta trancada e o travesseiro sobre os ouvidos, não conseguia abafar os sons que tanto detestava. O sussurro de uma mãe acalmando um bebê, o espirro abafado de uma criança, o render do sofá velho com corpos tentando se aquecer.
E, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o sono dele não veio fácil. Na manhã seguinte, a rotina o esperava. Mas algo já havia mudado. Algo que ele ainda não estava pronto para admitir. O dia amanheceu frio, ainda úmido pela tempestade da noite anterior. As nuvens começavam a se afastar, mas o cheiro de terra molhada ainda tomava conta do ar. Na fazenda, tudo parecia igual, menos ele. O fazendeiro acordou antes do sol, como sempre. Desceu as escadas em passos pesados, mas desacelerou ao se lembrar. A sala não estava mais vazia. E lá estavam. A mulher dormia encolhida, com o bebê aninhado ao peito. O garotinho estava encolhido aos pés do sofá, coberto até o nariz. A cena teria passado despercebida se não lhe causasse uma sensação estranha. Uma inquietação que ele não sabia nomear. Ignorando o incômodo, foi direto para a cozinha. Acendeu o fogão a lenha e começou o café. Não por eles, mas porque ele fazia isso todo santo dia, com ou sem intrusos. Mas, enquanto quebrava os ovos, ouviu passos lentos atrás de si. Bom dia! A voz dela veio suave, com cansaço silencioso, mas educado. Ele não respondeu. Apenas continuou mexendo os ovos na frigideira. Ela hesitou, fiz questão de acordar cedo. Sei que já abusei da sua hospitalidade, e queria agradecer por não ter nos deixado lá fora. Ele colocou um prato sobre a mesa e olhou para ela por um segundo. A mulher estava com os cabelos ainda úmidos, mas ajeitados, os olhos marcados por olheiras profundas, e o bebê preso ao colo com um pano improvisado. O menino segurava a barra da saia dela com a mãozinha pequena e suja. Não precisa agradecer, ele disse, seco. Só coma. Ela sorriu, tímida, e se aproximou com cuidado. O garotinho sentou ao lado, encantado com o cheiro do pão e dos ovos. O silêncio era desconfortável, mas ela sabia que precisava quebrá-lo. Meu nome é Helena, disse ela, sem esperar que ele perguntasse. Esse aqui é o Miguel, e esse bebezinho é o Davi. Ele não respondeu. Só mastigava devagar. E o senhor, como se chama? Ela perguntou, tentando suavizar o clima. Ele limpou a boca com um guardanapo e olhou diretamente para ela. Elias. É um nome bonito. Ele deu de ombros. Não estava interessado em elogios. Minha casa ficou destruída ontem. Ela continuou, a voz baixa. A tempestade derrubou parte do telhado. Entrou água em tudo. Molhou os colchões, os mantimentos, as roupas. Ela pausou e respirou fundo. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Nem pai, nem mãe. Sou sozinha com os dois desde que o pai deles foi embora, antes mesmo de Davi nascer. Elias não reagiu. Nenhum músculo do rosto se moveu. Eu só preciso de um tempo. Um lugar para reorganizar a vida. Se o Senhor me deixar, eu posso trabalhar. Sei fazer faxina, sei cozinhar, posso cuidar dos animais. Posso até trabalhar com as outras funcionárias da fazenda. Nem precisa pagar. Só me deixe ficar até eu encontrar uma saída. Ele terminou o café. Limpou as migalhas da mesa. Levantou-se. E olhou para ela com aquela expressão rígida e cansada, como se ouvir aquilo tudo tivesse sido um esforço. Pode ficar. Por enquanto. Ela arregalou os olhos. Sério? Mas eu tenho regras. Interrompeu ele, firme. Não quero ouvir choro. Nada de barulho pela casa. Nada de mexer onde não deve. Helena assentiu, imediatamente. Pode deixar. Prometo. E nada de se meter no meu caminho. Entendido, senhor Elias. Ele caminhou até a porta dos fundos. Parou por um instante antes de sair. Tem um galpão antigo atrás do celeiro. Não é confortável, mas tem espaço. Pode limpar e usar até a casa de vocês secar. Obrigada. De coração. Mas ele já tinha ido. Naquela tarde, Helena encontrou uma vassoura de palha gasta encostada no canto da varanda e um balde enferrujado próximo ao tanque. Pegou alguns panos velhos pendurados no varal dos fundos e se dirigiu ao galpão, determinada. O lugar estava do jeito que Elias havia descrito, esquecido, coberto de poeira, com cheiro forte de madeira envelhecida e mofo. Mas para ela, aquilo era um abrigo. Um recomeço. Abriu as janelas com força, e uma nuvem de pó se ergueu no ar, fazendo Miguel tossir. Mesmo assim, o menino sorriu, achando tudo uma grande aventura. Ele corria de um lado para o outro, tentando ajudar, puxando um pedaço de lenha aqui, segurando um pano ali, limpando as madeiras como via a mãe fazer, enquanto perguntava.
A gente vai morar aqui agora, mamãe? Só por um tempinho, meu amor. Até tudo voltar ao normal. Com a manga do vestido, ela limpava o suor da testa. Seus braços já doíam, as costas também, mas seu coração, pela primeira vez em dias, se sentia um pouco mais leve. Havia esperança ali, por mais humilde e improvisada que fosse. Davi, o bebê, dormia em um amontoado de cobertores que ela ajeitou num canto seco, protegido do vento que ainda soprava pelas frestas. A luz do sol filtrava por entre as tábuas e criava feixes dourados, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Aquele lugar, antes esquecido, agora começava a ganhar vida novamente. Do alto do curral, Elias fingia organizar o trato do gado. Com o chapéu abaixado sobre os olhos, de braços cruzados, observava. À distância, via os movimentos incansáveis de Helena, seu cuidado ao varrer, ao dobrar panos, ao tirar cada teia de aranha dos cantos do teto. Ela esfregava as madeiras como se aquilo fosse mais que uma limpeza, como se estivesse limpando as feridas da vida. E Miguel? Miguel falava, cantava, ria. Elias franzia a testa a cada gargalhada infantil que atravessava o campo. Aquilo ecoava como um sino em sua mente. Não estava acostumado com aquela energia, com aquele som. A verdade é que ele não sabia mais como reagir diante de uma criança. Pior, de duas. Ele tentou voltar ao trabalho, mas os olhos voltavam para o galpão. Voltavam para aquela mulher teimosa, para aquela movimentação nova em sua fazenda tão silenciosa. E, por mais que odiasse admitir, havia algo ali que o incomodava. Algo que parecia querer desmontar, uma a uma, as muralhas que ele levou anos para erguer. Ela não vai ficar por muito tempo, pensou. É só uma situação temporária. Mas o som da risada de Miguel, mais uma vez, o atravessou como um sussurro de algo esquecido. À noite, Elias jantou sozinho, como sempre. Sentado à cabeceira da mesa longa e fria da casa grande, mastigava em silêncio. A comida parecia insossa, mesmo tendo sido feita com os mesmos ingredientes de sempre. Não havia explicação. Só uma sensação estranha no peito. Quando se levantou e apagou as luzes da cozinha, ia subir para o quarto quando ouviu, através da janela, um som abafado vindo do quintal. Foi até lá. Abriu um pouco a cortina e espiou. No escuro, apenas iluminados pela luz fraca de uma lamparina pendurada no galpão, estavam eles. Helena sentada sobre um cobertor estendido, com Miguel deitado com a cabeça em seu colo. Ela passava a mão nos cabelos do menino, enquanto lhe contava alguma história. O bebê dormia ao lado, tranquilo. De repente, uma gargalhada alta e espontânea explodiu no ar. Era Miguel. Uma risada tão livre, tão pura, que pareceu fazer até o vento parar por um segundo. Elias fechou os olhos. Respirou fundo. Aquilo estava mexendo com ele de um jeito que odiava sentir. Sem pensar duas vezes, puxou a cortina com força e fechou a janela com um estalo seco. Como se aquilo pudesse abafar o som. Como se aquilo pudesse proteger o coração que, mesmo relutante, começava a bater de um jeito diferente. O dia amanheceu cinzento, mas sem chuva. Um vento frio ainda soprava dos campos, e Helena vestiu o único casaco que tinha, amassado e com cheiro de mofo, antes de sair do galpão. Miguel ainda dormia, enroscado nas cobertas com o irmão. Ela ajeitou os dois, deixou uma garrafa com água e um pedaço de pão ao alcance, e seguiu em direção à casa grande, pronta para cumprir sua promessa. A mansão da fazenda era antiga, com portas pesadas e janelas largas. Tinha cheiro de madeira encerada e café passado. Ao entrar pela porta lateral da cozinha, foi recebida por um olhar desconfiado e direto. "Você deve ser a moça que chegou ontem com os filhos", disse uma mulher de cabelos presos em um coque apertado. "Sou Teresa. Trabalho aqui há mais de 20 anos. Helena assentiu com um sorriso tímido. "Muito prazer. Sou Helena. Só quero ajudar no que puder. Estou muito grata por estar aqui, de verdade." Então pega esse pano de prato e começa secando a louça. A patroa não tem paciência pra gente lerda. Teresa apontou com o queixo para uma pilha enorme na pia. Helena respirou fundo. Sabia que não seria fácil. Enquanto lavava e secava pratos, panelas e copos, observava discretamente o ambiente ao redor. Era uma cozinha grande, com móveis antigos, mas bem cuidados. Tudo limpo, em ordem, como se ali o tempo tivesse parado. Teresa se movimentava com rigidez, como alguém que já havia visto muita coisa e não se surpreendia com nada. "Ouvi dizer que vocês vieram por causa da tempestade", comentou Teresa, lavando as mãos. "Sim.
O teto da minha casa cedeu. Entrou água, estragou tudo, não tinha mais onde ficar com os meninos. Vim pedir ajuda. Achei que ele nem fosse abrir a porta. Teresa soltou um riso seco, quase sarcástico. Ele, o Elias, se abriu foi milagre. Aquele homem não gosta de ninguém. E se tiver criança no meio, pior ainda. Helena parou por um segundo. Ele deixou bem claro que não quer ouvir choro. E não quer mesmo. Já teve funcionária mandada embora porque a filha dela veio visitar e chorou de dor de ouvido. Ele ouviu da janela e no dia seguinte ela estava fora. É um homem seco, frio, desses que parecem feitos de pedra. Grosseiro, orgulhoso, não olha na cara de ninguém a não ser para dar ordem. Mas por quê? Helena se atreveu a perguntar. Dizem que tem a ver com o passado. Ninguém sabe ao certo. Uns falam que ele foi abandonado ainda jovem, outros que perdeu a mulher. Mas ninguém confirma. Ele não fala. Só vive naquele silêncio dele. A gente aprendeu a trabalhar e ficar na nossa. Só obedece. Melhor assim. Helena engoliu em seco. Uma parte dela sentia medo. Mas outra, uma parte pequena, teimosa, sentia curiosidade. O que havia por trás de toda aquela frieza? Ninguém nascia assim. Teresa observou Helena por um instante, como quem media suas intenções. Meu conselho? Faça seu trabalho, cuida dos seus filhos e não tenta entender demais. Porque o Elias, ele é como um animal selvagem. Você pode até alimentar, mas nunca vai saber se um dia ele vai te morder. Aquela frase ficou ecoando na mente de Helena enquanto ela esfregava o chão da despensa. Um animal selvagem. E, no fundo, ela sabia, a fazenda podia até estar silenciosa, mas algo ali estava prestes a despertar. As semanas passaram como o vento que soprava pelos campos, constantes, silenciosas e frias. Helena se adaptou rapidamente à rotina da fazenda. Acordava antes do sol, deixava o café pronto para os outros empregados, limpava os cômodos da casa, lavava roupas, ajudava na cozinha e ainda encontrava tempo para cuidar dos filhos. Miguel, com seus 4 anos, era inquieto e curioso. Seguia a mãe por todo lado, perguntava sobre tudo, falava pelos cotovelos, mesmo quando não recebia resposta. Davi, o bebê, era calmo, chorava pouco, talvez por entender, à sua maneira, o lugar que ocupava naquele ambiente de silêncio e regras invisíveis. Elias nunca falava com eles. Nunca os olhava. Se entrava na sala e via Miguel brincando com alguma colher ou inventando histórias com os talheres, simplesmente saía. Se ouvia Davi chorando no galpão, apertava o passo em direção oposta, como se aquele som atravessasse seus ossos. Era como se cada risada infantil fosse um lembrete cruel de algo que ele queria esquecer. Como se aquelas crianças fossem um espelho sujo de emoções que ele se proibira de sentir. Helena percebia, mas não comentava. Ela mantinha a casa em ordem, os filhos sob controle e a boca fechada. Sabia que qualquer deslize poderia custar caro. Ainda assim, por mais que andasse na ponta dos pés, era impossível apagar a presença de 2 crianças pequenas. Miguel uma vez tropeçou no corredor e deixou cair um copo. Elias apareceu na porta como uma tempestade. Eu falei que não quero barulho. Sua voz ecoou como um trovão entre as paredes da casa. Helena correu, abraçou o menino, pediu desculpas. Limpou o chão com pressa. Elias olhou por um segundo para Miguel, seus olhos duros como pedra. Mas não disse mais nada. Apenas virou as costas e sumiu. Naquela noite, Helena chorou baixinho, deitada ao lado dos filhos no galpão. Não era por raiva. Era por impotência. Sabia que aquele homem carregava uma dor que transbordava em forma de frieza. E, de algum jeito, aquilo a machucava também. Mesmo assim, continuou. Teresa, que no começo parecia desconfiada, aos poucos passou a gostar da presença de Helena. Dividia com ela o peso do serviço e, às vezes, até sorria. Você tem coragem de ficar aqui com essas crianças? Eu no seu lugar já teria ido embora faz tempo, disse um dia, enquanto descascavam batatas. Não tenho para onde ir, Teresa. E, de algum jeito, aqui ainda é melhor do que o nada. Teresa balançou a cabeça. Eu só espero que esse homem um dia perceba o que você faz por essa casa. Ele finge que não vê, mas vê tudo. Finge que não sente, mas, homem assim só se engana até cair. Helena sorriu, sem acreditar muito. Não esperava nada. Nem gratidão. Nem reconhecimento.
Mas, às vezes, quando cruzava o quintal carregando Davi nos braços e Miguel pendurado na barra da saia, sentia o olhar dele, mesmo que por apenas um segundo, acompanhando seus passos da varanda. E aquele segundo já era mais do que Elias permitia a si mesmo. Elias sempre saía cedo. Era comum ouvi-lo selando o cavalo antes mesmo do nascer do sol. Partia como um raio pelos campos, cruzando vales, cortando estradas de barro e sumindo por horas. Ninguém sabia ao certo para onde ia. Diziam que era para resolver negócios, cuidar do gado em outra parte da fazenda, ou apenas fugir. Helena já nem esperava um bom dia. Sabia que ele não daria. Sabia também que aquelas cavalgadas intensas eram mais do que trabalho, eram fuga. Fuga de tudo. Fuga deles. Miguel ficava encantado. Sempre que ouvia o som do cavalo se aproximando do estábulo, corria até a cerca, esperançoso. Mamãe, quando eu crescer, eu vou montar igual ele? Vai, filho, se a vida deixar, respondia, sorrindo triste, limpando as mãos no avental. Naquele dia, Elias havia retornado da cavalgada suado, tenso, mais calado que o normal. O cavalo chegou espumando, ofegante, como se tivesse sido levado ao limite. Elias desmontou sem dizer palavra, com os olhos fixos no chão de terra batida. Passou pela cozinha sem olhar ninguém, ignorando os cheiros de comida e o som abafado de risadas que vinham do fogão a lenha. Foi direto para o curral, onde ficou por longos minutos, apoiado na cerca, encarando o horizonte. Depois, seguiu para o celeiro. Seus passos eram duros. O ar estava diferente, carregado de um silêncio incômodo, como se algo estivesse prestes a acontecer. Helena estava do lado de fora, lavando roupas na beira do tanque. As mãos mergulhavam e torciam lençóis com força, mas o pensamento estava longe. O sol quente queimava sua pele, e o som das crianças brincando perto do galpão lhe trazia um certo alívio. Por um momento, ela acreditou que aquele dia passaria como todos os outros, difícil, mas previsível. Só que, nesse instante, tudo mudou. Foi Teresa quem gritou, com a voz trêmula: Helena! O menino! Ele tá no celeiro! O mundo parou! Helena soltou o lençol ensaboado no tanque e correu. O coração batia no pescoço, o pavor nos pés descalços. Cada passo era uma prece. Cada segundo, uma eternidade. Ao chegar ao celeiro, seus olhos buscaram por Miguel com desespero. O encontrou caído ao lado de uma carroça velha. O corpinho pequeno estava estirado no chão de terra, e um fio de sangue escorria da testa. O rostinho estava sujo, coberto de poeira e lágrimas. Miguel! Ela gritou, correndo até ele. Meu Deus, filho, fala comigo. Ela o pegou nos braços, e o menino gemeu baixinho. O corte não parecia profundo, mas o corpo tremia. Não só de dor, havia algo mais. Um calafrio. Um calor estranho. E foi nesse momento que Elias apareceu na porta do celeiro. Ele parou ali, como uma estátua. Os olhos duros se arregalaram levemente, e por um segundo, só um segundo, Helena viu um traço de medo no rosto dele. Mas foi rápido. Logo ele voltou à expressão de sempre, fria, contida. Ele se machucou. Ela gritou, os olhos marejados. Por favor, me ajuda. Preciso de gelo, de um pano limpo. Ele não pode ficar assim. Elias hesitou. Houve um silêncio estranho, quase cortante. Era como se dentro dele duas forças se enfrentassem, a vontade de manter distância e o impulso humano de ajudar. Por fim, falou, com a voz grave e baixa. A cozinha. Tem gelo no congelador e uns panos limpos no armário de cima. Helena correu, com Miguel nos braços, tentando conter o choro. O menino já não dizia nada. Apenas chorava baixinho, murmurando algo que ela não conseguia entender. Teresa ajudou a limpar o ferimento. Fizeram uma compressa com o pouco que tinham. Mas à medida que o sol descia e a noite se aproximava, o estado de Miguel piorava. A febre chegou como uma onda silenciosa, queimando-lhe a testa e deixando suas mãos e pés gelados. No galpão, Helena tentava acalmá-lo com panos molhados e canções de ninar. Davi, encolhido num canto, observava tudo com medo. O choro do irmão o fazia tremer. Não pode ser, Helena sussurrou, limpando o suor da testa do filho. Você não vai piorar, filho. Não vai. Teresa preparou um chá com ervas, do jeito que aprenderá com a avó. Helena deu na colher, aos poucos. Mas o menino não engolia. O corpo quente, os olhos vidrados, os lábios rachados. Elias passou por ali uma vez. Não parou.
Passou uma segunda. Olhou por um segundo e seguiu. Na terceira vez, parou. Ficou na porta, encostado no batente. Não disse nada. Apenas observava. Helena não notou sua presença. Estava ajoelhada, sussurrando orações desesperadas. Me dá ele, Elias disse, finalmente, com a voz firme. Helena levantou os olhos, assustada. O quê? Me dá o menino. Tem uma caixa de primeiros socorros no meu quarto. Um remédio que pode ajudar. Ele precisa de mais do que chá. Ela hesitou. Olhou para Miguel, que respirava com dificuldade. Depois, para Elias. Por favor, ele disse, dessa vez mais baixo. Quase como um pedido. Sem pensar muito, ela entregou Miguel em seus braços. Elias o segurou com uma delicadeza que ninguém ali esperava. Como se segurasse um cristal. O menino se aconchegou instintivamente no peito dele. E ali, naquele breve contato, algo rompeu dentro de Elias. Fazia anos que ele não segurava uma criança. Fazia anos que evitava sentir. Subiu as escadas em silêncio, com Helena logo atrás. No quarto, com a janela entreaberta e o vento cortando o ar quente, Elias limpou o corte com precisão. Pegou o termômetro. Mediu a febre. Preparou uma compressa com água morna e óleo de lavanda. Fez tudo com mãos firmes e olhos atentos. Helena observava, confusa. Era como ver outro homem. Onde você aprendeu isso? Ela perguntou, sentada na beira da cama. Ele não respondeu de imediato. Tive um filho, murmurou, sem encará-la. Ele também caiu uma vez. E também teve febre. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quis perguntar mais, mas respeitou o silêncio. Miguel dormiu após algumas horas. A febre começou a ceder. O rostinho descansava melhor, e a respiração voltou ao ritmo normal. Helena o cobriu com cuidado e deitou-se ao lado, exausta, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Elias ficou de pé, parado, observando. Era como se ele visse algo que havia esquecido que existia: amor, fragilidade, esperança. Virou-se para sair. Mas antes que cruzasse a porta, Helena sussurrou: obrigada, por tudo. Elias não respondeu. Mas seus passos, pela primeira vez, pareciam mais lentos. Como se uma parte dele não quisesse mais fugir. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelo som dos grilos e pelo vento que sibilava pelas frestas da janela. Helena tentava dormir, mas o corpo insistia em ficar alerta. Sentia o calor suave de Miguel ao seu lado, o ritmo tranquilo de sua respiração agora estabilizada, mas ainda assim, não conseguia descansar. Cada vez que fechava os olhos, revivia a cena, o menino no chão, o sangue na testa, o desespero, e Elias. Elias com o menino nos braços. Elias cuidando dele como se soubesse exatamente o que fazer, como se já tivesse feito aquilo antes. Ela virou o rosto e, com surpresa, viu a silhueta dele sentada na poltrona, no canto do quarto. A luz da lua entrava pelas janelas entreabertas e desenhava sombras no rosto fechado dele. Elias não parecia o mesmo homem frio que ela conhecia. Havia algo diferente naquele olhar, uma mistura de preocupação e distância, quase um peso que o oprimia. Helena quis perguntar, quis entender, mas preferiu apenas observar, sentindo-se estranhamente menos só naquela casa. Então, o vento começou a aumentar, uivando entre as árvores lá fora. Nuvens negras cobrindo o céu, anunciando uma nova tempestade. Pouco tempo depois, a chuva caiu com força, um rugido que fazia o chão vibrar. O som da porta sendo aberta cortou o silêncio. Era Elias, de pé na entrada, segurando uma sombrinha velha, com o olhar sério. Helena, disse ele, com a voz firme, sem espaço para discussões, vocês precisam ir para a mansão. Agora. Ela ficou tensa, hesitou. Elias, não precisa, a tempestade vai passar. Podemos ficar aqui. Não, ele respondeu, breve, está frio demais, e essa casa não vai proteger vocês. Miguel ainda está fraco. Vão comigo. Helena olhou para os meninos, que já despertavam agitados. Sabia que não havia escolha. Pegou Miguel no colo, segurou Davi pela mão, e seguiram Elias na chuva, sob a sombrinha que mal os protegia. A mansão parecia um refúgio imponente na tempestade, suas janelas iluminadas lançando luz quente no caminho escorregadio. Assim que entraram, Elias fechou a porta e conduziu-os até o quarto dos fundos, preparado para eles. De madrugada, Helena não conseguia pregar os olhos.
O quarto estava escuro e silencioso, exceto pelo som da chuva ainda caindo lá fora, batendo ritmicamente no telhado e nas janelas. Ela se levantou devagar, deixando os meninos dormindo no quarto ao lado, e foi até a sala. Sentou-se no sofá, enrolada em um cobertor fino, tentando encontrar algum conforto naquele momento tão incerto. O calor que vinha do corpo de Miguel ainda queimava em suas lembranças, mas o cansaço e a preocupação insistiam em mantê-la acordada. Ela olhou para a janela, observando a chuva que já começava a diminuir, deixando um ar úmido e frio invadir a casa. O vento soprava entre as árvores, e o silêncio da noite parecia pesado demais para suportar sozinha. Foi então que a porta da sala se abriu lentamente, e Elias apareceu, carregando uma pequena bandeja com uma xícara de chá fumegante. Ele parou ao lado dela, oferecendo o chá com uma mão firme, mas hesitante. Você não devia estar acordada, falou baixo, quase um aviso. Helena sorriu cansada e aceitou a xícara. Não consigo dormir, confessou, muitas coisas na cabeça. Elias se sentou ao seu lado, um pouco afastado, mas não tão distante. O som da chuva preenchia o espaço entre eles, um sussurro constante que parecia acalmar a tensão no ar. Você é forte, disse ele, quebrando o silêncio, com uma voz surpreendentemente suave. Não sei se eu conseguiria passar por tudo isso. Helena virou o rosto para ele, encarando aqueles olhos que pareciam carregar um mundo de histórias não contadas. Nem sempre me sinto forte, respondeu, a voz trêmula. Às vezes, sinto que vou desabar. Mas o Miguel me dá força para continuar. Houve uma pausa. Elias parecia ponderar cada palavra, como se estivesse lutando para expressar algo que há muito guardava dentro. Eu não sou fácil, começou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Não sei lidar com pessoas, muito menos com crianças. Sei que foi difícil para você vir parar aqui assim. Helena ficou surpresa pela sinceridade que não esperava. Eu não pedi para estar aqui, respondeu ela, firme, mas com leve tremor na voz. Mas não tinha para onde ir. A tempestade destruiu minha casa, e o Miguel, ele não podia ficar naquelas condições. Elias assentiu, seus olhos duros suavizados pela honestidade do momento. Não prometo ser um bom homem, nem um bom pai, disse ele, meio sem jeito, com a voz carregada de um peso que ele tentava esconder, mas vou tentar. Por vocês. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Helena, um nó apertado na garganta que misturava esperança e medo. Eles continuaram ali, sentados lado a lado, enquanto a chuva ia diminuindo aos poucos, e a escuridão da noite dava lugar a um tímido brilho do amanhecer. Falaram sobre o passado de Elias, seus medos e suas lutas silenciosas, sobre a vida dura da fazenda e o desejo contido de mudança. Ela falou sobre a tempestade que destruiu tudo, sobre o medo de não conseguir proteger seus filhos, e a força que descobriu em si mesma para seguir adiante. Cada palavra era como uma ponte construída entre dois mundos tão diferentes, mas estranhamente conectados. A chuva começava a desacelerar, e o vento lá fora sussurrava histórias antigas entre as folhas das árvores. Dentro da sala, a penumbra envolvia os dois, criando uma bolha isolada do resto do mundo. Helena segurava a xícara de chá entre as mãos, sentindo o calor subir por seus dedos, enquanto seus olhos não conseguiam desviar do rosto de Elias. Ele estava perto, tão perto, que ela podia ver cada detalhe, a tensão na mandíbula, o brilho intenso dos olhos que revelava uma mistura rara de vulnerabilidade e força. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era um convite. Ele se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Helena não se afastou. Pelo contrário, seu peito acelerou, o mundo inteiro se estreitou naquele instante. Os olhos dele se encontraram, transmitindo mais do que qualquer palavra poderia dizer. Era um reconhecimento, uma promessa muda, um pedido para deixar o medo de lado. Elias levantou uma mão, tremendo levemente, e pousou suavemente no rosto dela, deslizando o polegar sobre a pele macia da bochecha. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo a eletricidade daquele toque. Então, ele se inclinou, e seus lábios se encontraram. O beijo foi leve no começo, tímido, quase uma hesitação, mas logo se tornou profundo, carregado de tudo que não haviam dito: a dor, o medo, a esperança e o desejo de um novo começo. Ela se entregou ao momento, sentindo o calor que há tanto tempo não sentia, o calor de alguém que finalmente via além das aparências, que enxergava a alma. Quando se separaram, o ar parecia mais leve, como se a casa tivesse respirado junto com eles. Elias descansou a testa contra dela, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Talvez a gente consiga, afinal, murmurou. Helena sorriu de volta, com o coração pulsando forte, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia finalmente descansar.
O sol ainda engatinhava no céu quando um sussurro suave acordou Helena. Miguel, com o rostinho colado ao dela, abriu os olhos sonolentos e sorriu fraco. Ao lado, Davi mexeu os dedinhos, despertando devagar. A mansão, com sua imensidão silenciosa, parecia mais acolhedora agora. O calor do chá da noite anterior ainda parecia ecoar no ar, trazendo uma paz inesperada. Helena se levantou devagar, ainda sentindo o toque dos lábios de Elias nos seus. Um sorriso involuntário escapou, mesmo com o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Pela porta entreaberta, Elias apareceu. Seus olhos, ainda marcados pela noite, encontraram os dela num silêncio carregado de promessas. "Bom dia", disse ele, a voz rouca, quase tímida. "Bom dia", respondeu Helena, sentindo o coração apertar, mas cheio de esperança. Miguel correu até Elias e, com um sorriso largo, estendeu as mãozinhas para o homem que, até pouco tempo, evitava até olhar para crianças. Elias agachou-se e pegou o menino no colo, com cuidado que surpreendeu a todos. Davi, ainda sonolento, observava tudo com olhos grandes. "Vamos tentar de novo hoje?", perguntou Elias, olhando para Helena. Ela sentiu um brilho firme no olhar. Naquele dia, a rotina começou diferente. Elias saiu menos para cavalgar, ficando perto das crianças, mesmo que fosse só para observar de longe. Aos poucos, ele se permitia pequenas conversas, pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Helena viu a transformação surgir, lenta, silenciosa, mas real. E no silêncio da manhã, entre risos tímidos e olhares demorados, nasceu algo que nenhum deles poderia negar: um novo começo. O sol já brilhava forte quando Elias apareceu na cozinha, com o rosto ainda sério, mas com um brilho diferente no olhar. Miguel, que estava na mesa tomando café da manhã com Helena, arregalou os olhos ao ver o homem se aproximar. "Vai querer dar uma volta a cavalo hoje?", perguntou Elias, a voz grave, quase hesitante. Miguel sorriu de orelha a orelha, pulando da cadeira. "Quero sim, tio Elias." Helena observava de longe, o coração apertado, mas cheia de esperança. No curral, Elias preparou o cavalo com calma. Seus movimentos precisos, mas agora havia algo a mais, uma paciência inesperada. Miguel subiu no cavalo com a ajuda dele, e logo estavam cavalgando lentamente pelo terreno da fazenda. Elias mantinha o ritmo tranquilo, apontando árvores e contando histórias curtas sobre a fazenda. Miguel ouvia fascinado, encantado com aquele homem que, até pouco tempo atrás, parecia distante e frio demais para qualquer coisa. Enquanto isso, na cozinha, Teresa mexia o café, olhando de soslaio para Helena. "Sabe, dona Helena", começou ela, com aquela voz cheia de experiência, "essas crianças têm um poder que ninguém entende direito. Amoleceram até o coração de pedra desse senhor aí." Helena riu baixo. O homem era frio feito um inverno. Mas quando ele olha para Miguel, parece que o mundo todo para. É como se aquelas crianças tivessem trazido de volta um pedaço perdido dele. Helena sentiu um calor no peito. Sabia que a estrada seria longa, mas aquela pequena vitória já fazia tudo valer a pena. Mais tarde, quando Elias voltou, suado e com um leve sorriso, Miguel correu para os braços dele. "Obrigado, tio Elias", disse o menino. Elias apertou Miguel contra o peito e, por um momento, pareceu mais humano do que nunca. 2 meses se passaram desde aquela noite chuvosa em que Elias levou Helena e os meninos para a mansão. O tempo trouxe mais do que apenas estações, trouxe transformação. Helena já não dormia mais no velho galpão, mas sim em um dos quartos da casa principal. Elias insistira nisso desde o começo, dizendo que ali era lugar para uma mulher como ela, e que Miguel e Davi mereciam conforto. Aos poucos, as barreiras entre eles começaram a cair, revelando uma cumplicidade silenciosa que surpreendia até a si mesmos. Os dias eram preenchidos por pequenas rotinas, Elias cuidando da fazenda, Helena organizando a casa e cuidando dos meninos. Mas as noites eram diferentes. Sentavam-se lado a lado na varanda, trocando histórias, medos e sonhos que antes eram guardados a 7 chaves. Até que um dia, ele sugeriu algo que fez o coração dela acelerar. "Vamos lá", disse ele, com a voz firme e olhos que não escondiam a seriedade. "Quero que você veja com seus próprios olhos." Partiram rumo à casa de Helena. Um lugar que parecia um cenário esquecido de uma tempestade que não se dissipava. A casa estava aos destroços, telhas quebradas, janelas rachadas, paredes marcadas pela chuva incessante. Tudo despedaçado, como os pedaços da vida que Helena havia deixado para trás. Elias segurou sua mão, firme.
Você não precisa voltar para essa vida, disse, olhando nos olhos dela. Eu quero construir algo diferente. Para você, para os meninos, para nós. Helena sentiu uma onda de emoção esmagar seu peito. Olhou para ele, viu além do homem duro que conhecera, viu alguém disposto a lutar por ela, a cuidar do que ela mais amava. Elias, ela começou, a voz embargada. Ele se aproximou, envolvendo o rosto dela com as mãos calejadas. Helena, quer namorar comigo? Quero estar ao seu lado, construir um futuro juntos. O mundo pareceu silenciar. Sem palavras, sem defesas, eles se entregaram naquele beijo, um beijo cheio de promessas, esperança e a certeza de que dali nascia algo que nenhum dos dois poderia prever. A tempestade que destruíra sua casa ficou para trás. Naquele momento, só havia o calor do abraço e o começo de um amor que resistiria a qualquer vendaval. O sol despontava timidamente no horizonte, derramando seus primeiros raios dourados sobre a vasta fazenda que agora parecia respirar vida e esperança. O orvalho nas folhas brilhava como pequenas joias, refletindo o brilho do amanhecer que prometia um novo começo. Helena estava sentada na varanda da casa, observando as crianças correndo pelo campo aberto. Miguel e Davi brincavam despreocupados, suas risadas enchendo o ar como música pura, sem sombra das tristezas que antes os assombravam. O rosto do menino mais velho irradiava saúde e alegria, um retrato vivo do amor e da dedicação que haviam mudado tudo. Ao seu lado, Elias apareceu, caminhando devagar, com o rosto mais suave, os olhos menos fechados para o mundo. Ele parou e a contemplou por um instante, sentindo o calor daquele momento, da vida que tinham construído juntos. Você já parou para pensar como tudo isso parecia impossível há pouco tempo? Perguntou ele, a voz calma e cheia de sentimento. Helena virou-se para ele, um sorriso sereno iluminando seu rosto. Ela sentia um misto de orgulho e gratidão que transbordava no peito. Eu nunca imaginei que pudesse ter uma vida assim, disse, com a voz embargada, cheia de paz, amor e uma família de verdade. Elias apertou a mão dela com ternura, um gesto simples que dizia tudo o que palavras não podiam. Foi você que me mostrou que ainda existe esperança, que o passado não precisa definir o futuro, que podemos ser mais do que nossas dores. Enquanto isso, Miguel e Davi corriam até eles, pulando nos braços dos dois. O som das risadas e dos pequenos pés batendo no chão preenchia o silêncio da manhã, tornando aquele momento ainda mais especial. Olha só para eles, disse Elias, com um sorriso raro e sincero, são a nossa maior conquista. Helena se aninhou ao lado dele, sentindo a segurança e o conforto que nunca tinha experimentado antes. Eles sabiam que a vida não seria perfeita, tempestades sempre viriam. Mas, desta vez, eles tinham algo muito forte para enfrentar tudo junto, um amor que nasceu da dor, da luta e da superação. Naquele instante, sob o céu aberto e com o coração pleno, Helena e Elias entenderam que tinham encontrado o lar que tanto buscavam, não uma casa feita de paredes, mas um lar feito de amor, coragem e esperança. E assim, com os pés firmes no presente e o olhar no futuro, eles seguiram juntos, prontos para escreverem, lado a lado, a próxima página de suas vidas.